E se a Páscoa fosse muito mais do que você sempre ouviu? Nesta série especial, vamos explorar a verdadeira origem da Páscoa, seus símbolos e o significado profundo por trás de cada detalhe, desde o Egito até a ressurreição de Jesus Cristo. Uma jornada contada de forma leve, envolvente e acessível, que conecta crianças e adultos em uma mesma experiência. Aqui você vai entender por que um cordeiro foi sacrificado, o mistério do sangue na porta, o significado dos ovos e do coelho, o que realmente aconteceu na cruz e como tudo isso aponta para o reino de Deus. Prepare-se para enxergar a Páscoa como você nunca viu antes. E se a Páscoa fosse muito mais do que você sempre ouviu? Nesta série especial, vamos explorar a verdadeira origem da Páscoa, seus símbolos e o significado profundo por trás de cada detalhe, desde o Egito até a ressurreição de Jesus Cristo. Uma jornada contada de forma leve, envolvente e acessível, que conecta crianças e adultos em uma mesma experiência. Aqui você vai entender por que um cordeiro foi sacrificado, o mistério do sangue na porta, o significado dos ovos e do coelho, o que realmente aconteceu na cruz e como tudo isso aponta para o reino de Deus. Prepare-se para enxergar a Páscoa como você nunca viu antes. Antes do chocolate, antes dos ovos, antes do coelho, existia uma história. Uma história de libertação. Talvez hoje a Páscoa pareça leve, doce, até divertida. Mas a verdade é que ela começou de um jeito completamente diferente. Ela começou com dor, com espera, com um povo que já não sabia mais o que era liberdade. Essa história começa nas páginas da Bíblia, em um tempo muito distante, em um lugar chamado Egito. Ali vivia um povo que não era livre. Eles eram escravos, trabalhavam todos os dias, sem descanso, sem escolha, sem voz. Faziam o que mandavam, quando mandavam, como mandavam. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas viver assim muda tudo. Muda a forma como você pensa, como você sente, como você enxerga o futuro. Porque quando não existe liberdade, também começa a desaparecer a esperança. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Eles estavam cansados, cansados de tentar, cansados de sofrer, cansados de viver uma vida que não parecia ter saída. Mas mesmo assim, eles fizeram algo poderoso. Eles clamaram, eles pediram ajuda, eles levantaram a voz, mesmo quando tudo parecia em silêncio. E existe algo muito importante aqui: eles não foram ignorados. Deus ouviu. Antes do chocolate, antes dos ovos, antes do coelho, existia uma história. Uma história de libertação. Talvez hoje a Páscoa pareça leve, doce, até divertida. Mas a verdade é que ela começou de um jeito completamente diferente. Ela começou com dor, com espera, com um povo que já não sabia mais o que era liberdade. Essa história começa nas páginas da Bíblia, em um tempo muito distante, em um lugar chamado Egito. Ali vivia um povo que não era livre. Eles eram escravos, trabalhavam todos os dias, sem descanso, sem escolha, sem voz. Faziam o que mandavam, quando mandavam, como mandavam. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas viver assim muda tudo. Muda a forma como você pensa, como você sente, como você enxerga o futuro. Porque quando não existe liberdade, também começa a desaparecer a esperança. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Eles estavam cansados, cansados de tentar, cansados de sofrer, cansados de viver uma vida que não parecia ter saída. Mas mesmo assim, eles fizeram algo poderoso. Eles clamaram, eles pediram ajuda, eles levantaram a voz, mesmo quando tudo parecia em silêncio. E existe algo muito importante aqui: eles não foram ignorados. Deus ouviu. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio da confusão, mesmo no meio da escravidão. Deus ouviu. E quando ele ouviu, ele decidiu agir. Mas a libertação não seria simples. Porque havia um rei naquele lugar. Um rei poderoso. Um rei que não queria perder o controle.
Ele tinha medo daquele povo crescer demais, se tornar forte demais, e por isso decidiu manter todos presos. Esse rei se chamava Faraó. E quando chegou a hora de deixar o povo ir, ele simplesmente disse: não. Mesmo depois de sinais, mesmo depois de avisos, mesmo depois de coisas que ninguém conseguia explicar, o coração dele continuava duro. E é aqui que a história começa a ficar mais intensa. Porque quando alguém insiste em prender, mesmo quando já deveria soltar, as consequências chegam. E então, algo começou a acontecer. Não de uma vez, mas aos poucos. Sinais começaram a surgir. Alertas. Momentos que pareciam dizer: algo precisa mudar. Mas ainda assim, nada mudou. Até que chegou uma noite. Uma noite diferente de todas as outras. Uma noite em que o silêncio parecia mais pesado. Em que o ar parecia diferente. Em que cada família sentia que algo estava prestes a acontecer. Não era uma noite comum. Era uma noite que dividiria a história em antes e depois. As famílias estavam dentro de casa, reunidas, atentas, esperando, talvez com medo, talvez com dúvida, talvez sem entender completamente, mas obedecendo. E aqui está algo que vale a pena pensar. Muitas vezes, a mudança começa antes da gente entender tudo. Eles ainda não sabiam exatamente o que viria depois, mas estavam prestes a viver algo que mudaria tudo. E mudou. Naquela noite, algo aconteceu. E no dia seguinte, nada era mais como antes. Depois de anos de escravidão, aquele povo começou a caminhar em direção à liberdade. Eles saíram do lugar onde estavam presos, para um caminho novo. Um caminho que ainda teria desafios, sim, mas que finalmente apontava para algo diferente. Para algo melhor. E é aqui que a gente começa a entender o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa nunca foi sobre tradição. Nunca foi sobre costumes. Nunca foi sobre o que a gente vê por fora. A Páscoa sempre foi sobre libertação. Sobre sair de um lugar de prisão, para viver algo novo. Sobre deixar para trás aquilo que prende, e começar uma nova história. E talvez você esteja ouvindo isso agora, e pensando que essa história é antiga demais, distante demais, sem conexão com a sua vida. Mas a verdade é que não é, porque, de alguma forma, todos nós já nos sentimos presos. Presos ao medo, à ansiedade, a situações que parecem não ter saída, a pensamentos que voltam, de novo e de novo. E é exatamente por isso que essa história continua viva. Porque ela não fala só sobre o passado. Ela fala sobre você, sobre momentos em que tudo parece travado. Sobre dias em que parece que nada vai mudar. Sobre aquela sensação de estar preso, mesmo querendo ser livre. E é nesse ponto que a Páscoa começa a fazer sentido. Ela começa mostrando que a libertação é possível. Que existe um caminho. Que existe esperança. Mas essa é só a primeira parte da história. Porque no próximo episódio, a gente vai entender algo que pode parecer estranho à primeira vista. Por que um cordeiro precisou morrer? E o que isso tem a ver com Jesus Cristo? Porque a história da Páscoa está só começando. I am the way, the truth, and the life.